alguns versículos aqui e também vou estar lendo eu. Vamos começar então, João capítulo 15. Eu vou ler do versículo 14 até o versículo 16, tá? Que diz assim: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, ao Pai vos conceda. E aqui Jesus fala que nós devemos amar uns aos outros, né? Só para começar, né, criançada? Essa é a fase, vou falar com as crianças, mas com os demais também, né? A fase da infância é a melhor fase da vida da gente, para nós criarmos laços de amizade. Por quê? Porque a criança tem um coração puro, ela confia mais, ela não é tão seletiva quanto o adulto, porque o adulto, né, a gente vai crescendo, as feridas da vida vai fazendo com que a gente deixe de confiar mais, a gente confia menos nas pessoas, né? A gente já olha às vezes com aquele olhar crítico, né? A gente já passa assim, faz o raio-x da pessoa, né? Esse aqui não, aquele ali não. Eu achei que aquela irmã me parece metida, aquele irmão ali é chato, né? Mas nós muitas vezes esquecemos de olhar para nós. E a criança não. Por isso que Jesus fala, né? Que o reino dos céus é para os pequeninos, porque Jesus olha para vocês e vê o coração de vocês que é puro, que confia, que é inocente, que às vezes nem enxerga a maldade. E aí, depois eu vou voltar aqui para João, mas eu vou citar 2 exemplos na Bíblia de amizade. Vamos começar lá no Velho Testamento, falando da amizade entre Davi e Jonatas. Então vamos lá. No 1 Samuel, no capítulo 18, Deus nos dá um exemplo de amizade. Vai falar da amizade de Davi e Jonatas. Por que Deus nos deixou esses exemplos? Aqui em João fala, vós sereis meus amigos se fizerdes tudo que eu vos mando. Então quer dizer o quê? Que existe um combinado de Jesus, né? Para eu ser amiga de Jesus, eu preciso obedecer a Jesus. Então, quais são os mandamentos de Jesus para a minha vida? Respeitar meu amigo, não falar mal do meu amigo, né? Mas eu não falo bem do meu amigo quando está do meu lado e quando eu estou longe. Esses dias eu falei para a Rafaela, né? Vocês estão na escola. Às vezes a gente fica preocupado, né? Ansioso, como a irmã aqui já falou, né? Nossa, como que vai ser lá na escola? Será que eu vou conseguir ter amigos? Será que eu não vou? Será que o amigo vai gostar de mim ou não vai gostar? E assim, o mundo costuma querer ter o amigo que é mais... aquele amigo que eu acho que é mais bonitinho, o amiguinho que às vezes tem a mochila mais cara, o amiguinho que às vezes usa um tênis de marca. Mas é dessa forma que nós cristãos devemos escolher os nossos amigos? O que foi cantado aqui? Que importa no nosso coração. Então eu não escolho o meu amigo pela cor da pele, pelo cabelo, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, porque a nossa maior riqueza está em Cristo, né? Não está no valor da mochila, no valor do tênis, no valor da roupa. Se está com o cabelinho arrumadinho, se não está. Nós precisamos aprender a amar os nossos amigos e pensar que aquele amigo ali é escolhido por Deus. Ele é a imagem e semelhança de Cristo. Então eu vou estar lendo aqui para vocês, né? 1 Samuel, capítulo 18, fala assim: amizade de Jonatas para com Davi. E aí já vou mostrando a imagem, tá? E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Aí aqui,
Davi, ele era um pastor de ovelhas, mas também era um guerreiro, né? Muito corajoso, participou de várias batalhas. E o que aconteceu? Não sei se vocês se lembram da história, né? Ele tocava a harpa para espantar os maus espíritos que atormentavam o rei Saul. Com o tempo, o rei Saul convidou Davi para morar no palácio com ele, né, e fazer parte do seu exército. Só que o que aconteceu? A fama do rei Davi começou a se espalhar. A fama de Davi começou a se espalhar por todo o reino. Então, por onde Saul passava, ele ouvia as pessoas comentando, né? As mulheres, os homens, o povo. Nossa, como que o Davi é corajoso, o Davi é valente. Quantos homens Davi já matou, né? E sem contar a fama de Davi depois que ele derrotou o gigante Golias, né? Aí ficou mais famoso ainda. E isso começou a incomodar Saul. Às vezes a gente tem amigo, né, que se incomoda com a nossa felicidade. Às vezes ela até não fala, mas no olhar, assim, nas atitudes, a gente percebe: ai, comprei algo novo, então consegui, tirei uma nota, tirei 10. Às vezes o amigo não fala, mas pelo olhar dele você vê que ele não ficou tão feliz assim. Por isso nós precisamos, gente, aprender a entregar o nosso coração a Deus para evitar que o nosso coração venha se ferir, porque isso durante a nossa vida, a nossa infância, isso vai acontecer. E às vezes nós ficamos com o nosso coração assim triste nesse sentido, pelo que alguém falou com a gente, principalmente eu falo assim dentro da igreja, né? Nós precisamos cuidar do nosso coração, porque nem sempre a gente vai se deparar com todo mundo torcendo pela gente, né? Nem todo mundo vai ser nosso amigo, né? Mas assim, a nossa esperança está em Cristo, né? Jesus, ele é o verdadeiro amigo e ele coloca pessoas especiais na nossa vida para cuidar do nosso coração ferido, para cuidar das nossas necessidades. Quantas vezes que Deus manda aquele amigo que às vezes você nem contou para ele que está se passando na sua vida, e Deus coloca aquele amigo para cuidar de você, para te ajudar lá na escola com o seu dever, para te ajudar na escola a se turmar com os amigos, no trabalho, como a irmã Ruth já falou, não é mesmo? O nosso trabalho se torna mais leve quando nós temos amigos. A nossa caminhada na fé na igreja se torna mais leve quando nós temos um amigo que ora pela gente, que compartilha um versículo com a gente, que às vezes não sabe nem o que está se passando na nossa vida, e às vezes você acorda com aquele louvor que um amigo mandou, porque Deus, ele é o nosso maior amigo, e ele vai colocar amigos na nossa vida para guiar os nossos passos também. Continuando então. E aí, Jonatas, que era filho do rei Saul, logo gostou tanto de Davi, tanto, e assim a Bíblia fala assim que ele se apegou à sua alma, né? Então olha só quão profunda era essa amizade. Eu falei para vocês, o verdadeiro amigo, ele não ama você pelo que você tem, mas ele ama a sua alma. E às vezes a gente até brinca, né? Aquela amizade de alma. Quando você às vezes olha para aquela pessoa e fala assim, todo mundo deve ter um amigo assim, uma amiga, né? E a gente olha assim e fala, nossa, parece até que sabe o que eu estou pensando. Às vezes a gente se comunica até pelo olhar, não é mesmo? E foi assim que foi a amizade, ó, de Jonatas e Davi. E Jonatas gostava tanto de Davi que deu para ele a sua capa, o seu cinto, a sua espada, o seu arco. E foi uma amizade muito, muito verdadeira. A ponto de Jonatas proteger Davi do próprio pai. Porque aí Saul começou a ficar com ciúme, com inveja de Davi, começou a perseguir Davi e tentar matar Davi. E o próprio filho dele foi usado por Deus para salvar a vida de Davi. E depois Davi se tornou um grande rei. Então esse é o exemplo que eu trouxe para vocês lá no Velho Testamento, né? Deus deixou na Bíblia um grande exemplo de amizade. Aquele amigo que ouviu a voz de Deus, porque Jonatas com certeza ouviu a voz de Deus. Ele viu o quanto que Davi era obediente a Deus. A Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus, né? Então, para vocês verem como que Deus não nos abandona. É ainda que você não veja, mas Deus coloca um amigo para cuidar da sua vida, para te socorrer nos momentos de aflição, para te aconselhar,
para te ajudar e jamais Deus nos deixa só. Agora eu vou citar um outro exemplo que está lá no Novo Testamento, que vai falar de Lázaro. Está em João, capítulo 11, que fala da ressurreição de Lázaro. Vamos lá. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com óleo e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então aqui fala também do amor de Jesus. Jesus era muito amigo de Marta, Maria e Lázaro. E ele costumava frequentar a casa desses três irmãos, né, que ele era muito amigo, a Bíblia fala isso, que ele era amigo deles. E Jesus amava esses três irmãos. Aqui é o Lázaro, né? A Marta e a Maria. Então, estava tudo bem nessa casa, estavam todos felizes, até que, infelizmente, Lázaro foi acometido de uma enfermidade. Maria mandou rapidamente um mensageiro que fosse avisar Jesus, porque ela sabia que Jesus era poderoso e ia poder curar o seu irmão. Mas Jesus estava muito ocupado, pregando o evangelho, né? Por toda a vila ali, curando, salvando, libertando os cativos, como Jesus sempre fez, né? Jesus, por onde passava, uma grande multidão acompanhava ele. Ele passava horas e horas pregando. Fora os enfermos que corriam atrás de Jesus, e muitos eram curados e libertos. Então Jesus demorou um pouco. E infelizmente, Lázaro acabou falecendo, né? Ele foi enterrado. Quando já fazia uns 4 dias mais ou menos que ele estava enterrado, aí o que aconteceu? Jesus apareceu. Aí Jesus apareceu tranquilamente, né? Ainda falou assim: não, ele está apenas dormindo. Jesus chegou até o túmulo onde Lázaro estava e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Isso foi um grande milagre, né? Que Jesus operou, ressuscitando Lázaro. A multidão ficou ali espantada, né? Mas assim, isso é para provar o quê? Que Jesus, ele é um amigo que ele não esquece de você. Em alguns momentos a gente vai até pensar que Deus, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não vê por tudo que eu estou passando na minha vida? Mas Jesus, ele não esquece de você, ainda que pareça que está tudo acabado, que está tudo determinado. Mas Jesus chega ali naquele momento exato. E Jesus não chegou atrasado não, né? Alguns falam, mas não, Jesus não se atrasa, porque ele é o verdadeiro amigo, ele nos ama de verdade. Ele nos ama de verdade. O que eu quero deixar para as crianças, né? Que vocês procurem selecionar, de acordo com a palavra de Deus, os melhores amigos. Como assim, tia? Não ande, gente, com quem fala a palavra o tempo todo. Com uma criança de 8, 9 anos que só fala de namoradinho, eu falo isso para ela: se você andar com uma amiguinha e só vai falar de namoradinho, com o tempo a nossa cabeça começa a achar que é normal. Se eu ando com um amiguinho o tempo todo, às vezes eu fui num aniversário esses dias, e estava todo mundo assim, ó, as crianças. E aí eu fiquei até sem graça na mesa, porque as mães começaram a falar assim: ah não, eu deixo mesmo porque eu tenho sossego. Ó, fiquei quieta para não tinha assunto ali naquela mesa, né?
Porque eu penso o contrário, né? Glória a Deus. Penso o contrário, graças a Deus por isso, porque as crianças aqui, né, e nós que estamos na casa de Deus, nós não somos do mundo, nós não pertencemos ao mundo, e nós não temos que ser igual ao mundo, né? Meu filho tem 11 anos e meio, vai fazer 12, vai fazer 24. Mãe, por que eu não posso ir na casa do amiguinho, só amiguinho que pode ir na minha casa? Filho, porque eu não sei as pessoas que frequentam aquela casa, eu não sei como é aquela casa. E outro alerta que eu vou falar, mas irmã, antes as preocupações da minha mãe era com as amizades fora da igreja. Hoje as nossas preocupações não são só com as amizades lá de fora, mas com as amizades aqui de dentro também. Eu não posso ensinar para minha filha, que é normal, ela está no culto hoje domingo, mas ontem ela estava no show lá, né, Rafael? Pode isso? Eu estou no show no sábado, estou no quarto, no domingo estou na igreja. Aleluia. Ou eu estou no bailinho de carnaval e amanhã eu estou lá no domingo. Pode isso? Não. Jesus nos escolheu para ser diferente. Vai doer, vai doer. A gente vai conseguir ser 100% perfeito? Não vai. Né? Trabalho com a Janete, né, Janete? A gente consegue ser 100% perfeita? A gente não é. Tem dia que a gente se estressa com o nosso trabalho, tem dia que a gente fica exausta, cansada, tem dia que a gente, hoje acho que eu não quero nem um pouco, eu estou tão cansada hoje. Mas assim, Jesus nos escolheu para ser diferente. Por isso que aqui, voltando para João, né? Ele fala o quê? Ele fala sobre produzir frutos aqui, ó. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos enviei para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Independente da idade, você pode ter 4 anos, 5 anos, 6 anos. Lá na escola, as pessoas sabem quem é você. Porque quem é de Deus é diferente. Você pode até não falar, mas as pessoas te observam e sabem quem é você. Aquela ali é uma criança diferente. Aquela adolescente é diferente. Como? Pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes. Então, às vezes, você nem fala o tempo todo, mas as pessoas nos observam. Se eu passar no meu trabalho, as pessoas às vezes sabem até mais da minha vida. Eu falo assim, as pessoas sabem, às vezes, o horário que eu saio, o horário que eu chego, com quem eu converso. Então, assim, nós temos ali as testemunhas. Então, por onde você passar, seja uma testemunha viva de Jesus. Glória a Deus. Guarda no seu coração que quando Jesus te diz não para alguma coisa é porque Ele te ama. Não é porque Jesus é ruim, né? Nós crescemos muitas vezes achando, tem pessoas que falam assim, mas crente não pode nada. Pelo contrário, crente pode e muito. Porque nós somos uma nação verdadeiramente feliz. Porque nós somos libertos, nós somos guardados por Cristo o tempo todo. Nós temos um amigo, né? Que como eu já falei, que o nosso amigo Jesus, Ele é aquele que tira o nosso medo. Falo isso porque às vezes a criança tem muito medo, às vezes a criança fica ansiosa. Hoje as crianças estão cada vez mais ansiosas, não é mesmo? Isso também devido ao uso excessivo do celular. Então, assim, muito tempo no celular vai deixar a criança ainda mais ansiosa. Mas é só o celular? Não, faz parte da vida um pouco, né? Um pouco da ansiedade faz parte. Mas quando ela passa um pouco do normal, então a gente precisa ver o que está acontecendo, né? As influências do mundo, né? Que hoje em dia todo mundo tem que ser igual a todo mundo tem que estar igual aparece lá na internet. Não, né? Jesus escolheu você, escolheu a mim para ser diferente. Guarda no seu coração que você é uma joia nas mãos de Jesus. Que Ele te escolheu para fazer a diferença lá fora, seja na sua escola, no seu trabalho, por onde você passar. Deixe que a luz de Jesus se expandesse na sua vida. E que nós possamos ser bons amigos, né? Os nossos amigos possam se rir conosco, chorar. Que as crianças possam aproveitar para brincar bastante. Aproveita essa fase, né, da infância, que é para brincar, que é para conhecer novas pessoas. Mas tenham cuidado, Jesus me ajuda, né? Se eu estiver andando com uma amizade que me faz mal, não tenha medo de se afastar dela, porque Jesus vai mandar alguém de verdade. Porque às vezes tem criança que fica
ela vive, das pessoas que ela convive. Então é melhor que você se afaste daquele amigo e tenha a confiança que Jesus vai te mandar amigos melhores. Porque Jesus, ele não vai te desamparar. Então é isso que eu deixo para a igreja, né? E tenha certeza. Eu falo assim toda a minha vida, toda a minha infância. Quando eu era uma criança extremamente tímida, que eu não falava com ninguém. Com ninguém mesmo. Então eu tive poucos amigos na minha infância. Eu não aproveitei a melhor fase da vida, né, para criar amizades, porque eu só falava com duas crianças. E aí Deus me fez o quê? Virar professor. Aí caí na escola, cada dia é uma pessoa diferente, se convive com um montão de gente. E aí eu falo assim, como é gostoso, né, conviver com outras pessoas. Então, como é gostoso você logo de cá, assim, logo cedo, já está dando bom dia para as pessoas. As crianças chegam para a gente, às vezes, né? Você está tão cansada, chega com todo amor, todo carinho. Tia, isso enche o nosso coração de alegria. E aí eu falo assim, isso é um presente de Deus. Eu falo assim que eu tenho amigos que são verdadeiros presentes de Deus na minha vida. Até a minha profissão. Foram pessoas enviadas por Deus que falaram assim, eu queria fazer outra coisa, e a pessoa, mas por que você não faz tal coisa? E aí hoje, né, tantos anos trabalhando, eu falo assim, obrigada Deus por ter mandado aquela pessoa, naquele exato momento, para me direcionar no meu trabalho, né? Na maternidade também, Deus mandou um grupo do Círculo de Oração, estava até no trabalhista na época, e bateram palma na minha casa, naquele momento Deus falou comigo, eu estou enviando elas para te ajudar. Eu vim para cá, longe dos meus pais, sozinha, né, só com a minha esposa, assim. E Deus viu que o meu coração naquele momento estava chorando. Já tinha assistido vários vídeos no YouTube como que cuidava de um bebê, mas não é outra coisa, né? Quando o bebê está ali de verdade, e é Jesus amado, que medo, como é que eu vou fazer? E Jesus mandou os amigos lá na minha casa para cuidar de mim. Então, assim, eu sou grata a Deus pela vida dos irmãos. Eu falo assim que a igreja, nós temos, a igreja é uma família. Ainda que eu falo assim, a igreja ela tem falhas, porque são formadas por pessoas, a igreja, você não vai, as pessoas não são perfeitas, porque eu também não sou perfeita, né? A minha família não é perfeita. E a igreja é uma família que Deus nos dá. Então aqui nós temos os nossos irmãos, as nossas irmãs, os pais adotivos que Deus manda, não é mesmo? Os avós que Deus manda para cuidar da gente. Então tenha isso tenha vínculos de amizade com essas pessoas. As crianças que são irmãs também, eu falo lá em casa, né? Preserve a amizade com o seu irmão, porque ter um irmão é uma bênção de Deus. É um amigo para a vida toda, tá? Então assim, evitem destruir o seu amigo, o seu irmão da igreja, né? Que é o irmão espiritual, com palavras, né? Às vezes palavras ruins que vai magoar o seu irmão. E se você magoar, agora todo mundo te falou aqui, né? Irmão, me perdoa. Às vezes aquele dia eu estava meio nervosa, meio estressada, com sono, né? Eu falo assim, tia Marlete, não é ficar nervosa. Eu só fico mal-humorada quando estou com muito sono. Aí nesses dias eu sou uma pessoa muito difícil. Né? Então assim, eu falo, ai, me perdoa, eu nem falei direito com você naquele dia. Ou se eu passei e não vi você da aula. Aquele dia eu estava meio dormindo ainda. Então assim, às vezes a gente se magoa, né? Nossa, fulana passou perto de mim, nem falou comigo. Nosso irmão passou, pastor passou nem isso. Irmãos, nós somos humanos. Glória a Deus. E a gente crescer já tendo isso em mente é muito bom. Fala para Rafaela, nem todo mundo vai amar você, minha filha. Mas você precisa aprender e colocar isso para Deus. Jesus, hoje eu estou bem magoada, cuida do meu coração. Cuida da minha mente, não deixa desses pensamentos. Ocupa a minha mente a ponto de eu não ir na igreja, de eu não querer ir na escola, porque o amiguinho virou a cara para mim. Né? Tem adulto, eu não vou na igreja porque o fulano falou assim comigo. Vamos cuidar do nosso coração com Jesus. Jesus, ele é o nosso remédio, tá bom? Que os irmãos possam meditar melhor nessa palavra, que Deus possa falar melhor no coração dos irmãos, e saiba que, eu falo assim, nós somos irmãos em Cristo, e somos amigos em Cristo, né? Que nós possamos orar uns pelos outros, estender a nossa mão pelos nossos irmãos para ajudá-los, né? Guardar um pouco as nossas críticas para nós mesmos, porque às vezes aquilo que você aponta
acontecer. Então, vamos guardar nossa língua, nossa boca, porque quantas pessoas estão se afastando de Deus, às vezes por um descuido nosso, né? Hoje eu estou em pé, estou aqui com a minha filha, belezinha, amanhã eu posso estar caída, como qualquer um de nós. Então, cuide da alma do seu irmão, cuide do seu amigo como a coisa mais preciosa que existe. Pense antes de falar, antes de magoar, antes de fazer um pré-julgamento, né? Às vezes a gente vai falhar mesmo. Às vezes, sem querer, a gente solta alguma coisa que não deve, né? Mas que a gente tenha a humildade, como a irmã falou, de chegar no nosso amiguinho, na nossa amiguinha, e falar assim: me perdoe, que hoje eu falei uma coisa que não devia. Tá bom? Fiquem com Deus. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.